todos. Que as bênçãos de Jesus estejam conosco nesta noite. Nós vamos falar sobre um texto evangélico, sobre palavras de Jesus, que estão concentradamente ligadas ao tema da noite. Mas ela é mais ampla. O texto é mais amplo. Então, Jesus já estava anunciando, dizendo as primeiras palavras a respeito do seu martírio, a respeito do seu processo final de vida conosco. E ele, então, já tinha dito outras coisas para os apóstolos, mas ele, chamando a si a multidão, juntamente com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer seguir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Porquanto, que benefício tem o homem se ganhar o mundo inteiro e sua alma sofrer perda? Evangelho de Marcos 8, 35 e 36. Também nos evangelhos de Mateus, Lucas e João, esse texto está contido. Ele é um texto que todos os 4 evangelistas, os 3 canônicos e mais João, eles mencionam este texto nos seus evangelhos. Nós vamos ver que é um texto muito forte, se nós formos analisar mesmo o seu significado. Ele diz assim: se alguém quiser vir após mim. Vamos transformar esse texto numa questão, numa pergunta. Nós queremos seguir o Cristo? Uma decisão difícil. Por quê? Porque nós estamos envolvidos na nossa vida, naquele processo cotidiano, no trabalho, os problemas familiares, as doenças, as questões dos filhos, as múltiplas questões da nossa vida, que fazem muitas vezes que esse nosso envolvimento seja de tal forma que nós nos esquecemos do roteiro que o Cristo traçou para nós. Porque Jesus foi perguntado qual seria o personagem mais importante para nós. A resposta disso foi Jesus, que é o nosso modelo e guia. Então, Jesus veio nos mostrar o caminho. E esta aqui, ele resume, depois de ter mostrado tantas coisas, ele resume como é que nós devemos nos portar ante as situações da vida. Realmente é uma dicotomia, é uma luta entre o material e o espiritual. Não é? Nós vivemos, nós acabamos nos dedicando essencialmente ao material e muito pouco ao espiritual. E Jesus vem nos dizer que se nós nos preocuparmos apenas com a nossa vida, ou seja, apresentarmos os nossos interesses, nós vamos perder a nossa vida. Para ganhá-la, nós precisamos voltarmos para as coisas espirituais. E um aspecto que no nosso viver cotidiano escapa muito à nossa memória é o aspecto da temporalidade da vida física em relação à eternidade da vida espiritual. Nós vivemos praticamente em função desses poucos anos que aqui estamos encarnados. Varia, pode chegar até 120 anos, mas mesmo que chegue a 120 anos, acaba rápido, sem que a gente se aperceba disso. Então, nós vamos ver
O que significa seguir Jesus? Seria cumprir as leis de Deus. Porque Jesus veio nos mostrar as leis de Deus e veio exemplificar as leis de Deus, que estão centradas, como ele disse lá, em amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o nosso entendimento, e ao próximo como a nós mesmos. Então, nós vamos pegar esta expressão e vamos trazê-la para a nossa vida, e nós vamos ver que nós estaremos sempre numa disputa entre o material, o limitado, o individualista e o espiritual, o ilimitado e o universalista. Nós estamos sempre nesse choque entre estas forças. Não é? O nosso orgulho se confronta com a humildade, enquanto que o espírito com a matéria e a caridade com o egoísmo. Nós, pelo nosso passado, pelas nossas vivências anteriores, ainda temos uma carga muito grande de orgulho e egoísmo que nos dificulta voltarmos para a questão da humildade e também para a questão da caridade. Quando nós colocamos caridade contra o confronto do egoísmo, na verdade o confronto do egoísmo seria altruísmo, se nós fôssemos ver no dicionário. Mas, para nós, a caridade é o exemplo da falta de egoísmo, do interesse pelos outros e não concentradamente em nós mesmos. Então, nós colocamos aqui a caridade como sendo o oposto ao egoísmo. Né? Então, nós vamos ver que, com relação, por exemplo, à questão espírito e matéria, tem um texto evangélico do jovem rico, né? Está ali em Mateus 19, 16 a 22. É um jovem que queria seguir Jesus. Né? O que ele teria que fazer para ganhar a vida eterna? Então Jesus disse que ele tinha que cumprir a lei. Né? Mas qual a lei? Honrar pai e mãe, não roubar, não matará, não adulterará, não fazer, honrar pai e mãe, né? E amar o próximo como a si mesmo. Ele disse, mas eu já cumpro tudo isso. E Jesus então disse para ele, então agora vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, vem e segue. Esse jovem era muito rico. E ele não conseguiu seguir Jesus. Porque para ele o problema era a posse material. Ele não conseguia ainda, ele não tinha forças para superar as suas questões materiais. Aí então, ele não pôde. Porque Jesus, por que Jesus perguntou isso a ele? Porque o aspecto material não é para todos. Tem muitas pessoas que são simples, que são realmente mais humildes, que elas não têm essa busca pelo bem material, pelo máximo conforto, por isso, por aquilo, elas já não têm. Né? E se ele já cumpria tudo aquilo ali, Jesus percebeu que a grande falha daquele espírito era a questão dos bens materiais. Pode ser que para alguns de nós não seja, mas pode ser que nós ainda tenhamos um pouco de orgulho, um pouco de vaidade. Nós vamos ter sempre alguns aspectos que nós precisamos vencer para podermos seguir Jesus. Então, tem uma frase de Paulo, né? E diz assim, ele escreveu aos Romanos: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificares as coisas do corpo, vivereis. É uma expressão fortíssima. Aliás, Paulo, as expressões dele são sempre muito contundentes, muito objetivas, muito claras. Elas não têm meio termo. Ela vai numa expressão máxima, não é? de força. Então, nós vamos ver, isso está harmonizado com o texto de Jesus. Só que Paulo estava escrevendo aos Romanos para dar força, para convidá-los a buscarem as coisas espirituais. Que a questão do corpo, o próprio Cristo tinha dado um exemplo. Ele mesmo entregou o seu corpo, não é?
para ser crucificado, para ser serviciado, né? Porque o importante, ele quis nos mostrar que o importante, quando estiver em jogo as questões espírito e matéria, a questão espiritual é mais importante. É verdade que nós temos que fazer tudo aquilo que é necessário para a nossa vida. Nós não podemos ser dependentes de outras pessoas. Nós não vamos trabalhar em nada da matéria, não vamos ter os recursos para sobreviver. Nós não podemos viver na dependência de outras pessoas. Paulo mesmo, ele era tecelão. Ele pegava um tearzinho dele lá e trabalhava num tear de 2000 anos atrás. Deve ser uma coisa bem simplesinha, né? Então ele pegava o tear para fazer as tendas para sobreviver, para poder fazer o trabalho de visitar todas as partes e criar as múltiplas centros religiosos que ficaram denominados de igrejas, mas eram verdadeiramente igrejas domésticas. Mas, para nós, quais são os obstáculos? Cada um de nós. Aliás, nós não gostamos muito de fazer perguntas para nós mesmos, né? Nós gostamos mais de perguntar para os outros. Mas nós temos que fazer muitas perguntas a nós mesmos. Uma delas é essa. Se eu não estou achando que eu tenho condições de me dedicar à vida espiritual, conforme Jesus ensinou, que eu estou com dificuldade de seguir as leis de Deus sem seguir Jesus, onde é que está o problema? Nós temos que perguntar lá dentro de nós, o que é que está me atrapalhando? E se nós fizermos isso com boa dedicação, com o nosso interesse mesmo, colocando ali a vontade de saber, inclusive não só a vontade de saber, mas em sabendo procurar vencer essas dificuldades para que nós possamos realmente seguir a Jesus. Porque nós hoje sabemos que para a nossa felicidade nós temos que seguir as leis de Deus que nos foram trazidas por Jesus. O texto que segue é negue-se a si mesmo ou renuncie a si mesmo. Essas duas expressões, conforme o tradutor, ele usa negue a si mesmo ou renuncie a si mesmo. É uma continuação, mostrando que o egoísmo, ainda o individualismo, precisa ser combatido para que a nossa personalidade, para que o nosso eu não seja o foco central de todas as nossas ações. Nós temos que tirar o foco central dos nossos interesses comezinhos da vida para focalizá-lo em coisas mais importantes, em coisas espirituais. E as coisas espirituais estão sempre vinculadas a outras pessoas. Nós temos que sair de nós mesmos para podermos viver. Porque enquanto eu estiver circundando em torno da minha personalidade, eu não vou a lugar nenhum. Eu vou ficar dentro daquelas limitações. Mesmo porque a nossa felicitação, a nossa alegria, ela está condicionada à alegria daqueles com quem convivemos. Jamais nós vamos ser felizes se as pessoas com quem nós convivemos não são. Então, aí é um princípio, é a escola, por isso que se diz que o lar é a escola primeira da vida. É ali que nós vamos aprender a sair de nós mesmos já vivemos num conjunto de pessoas, um conjunto pequeno ainda. Né? E agora, nos sistemas normais, mais atuais da vida, mais modernos, as famílias estão se circunscrevendo muito. Elas antes viviam os irmãos e tinham muitos irmãos, agora normalmente é 1, 2, e a vida está se circunscrita àquilo porque todos os familiares têm atividades dentro do campo material. Então, nós temos que fazer todas essas atividades necessárias à nossa vida, mas nós não podemos colocá-las como o centro da nossa vida, porque nós não viemos a este mundo não para isso. Nós não viemos aqui exclusivamente para produzir e viver materialmente. Nós viemos para este mundo
para experimentarmos situações que desenvolvam a nossa capacidade de moralizarmos cada vez mais. A nossa capacidade de querer melhor a cada dia o semelhante. E ao ponto até de nós expandirmos até os semelhantes que estão distantes, aqueles que nós não conhecemos. Nós passamos a sentir as dificuldades de todas as criaturas, embora elas possam viver no extremo oriente, elas possam viver no outro lado do mundo. É preciso que o nosso sentimento seja cada vez mais universalista, saindo da nossa individualidade. Uma das primeiras, acho que a primeira bem-aventurança, bem-aventurados os pobres de espírito, ela destaca a questão da humildade. Os pobres de espírito são aqueles que não exaltam a própria personalidade, conforme nós estávamos dizendo anteriormente. Então, a humildade é essencial. Ela é colocada como uma das primeiras virtudes, uma das virtudes básicas, para que sobre ela nós vamos assentar todas as outras e então construirmos a nossa, vamos dizer, o nosso arcabouço de valores morais. Aqui é o tema da noite central, não é? E em seguida Jesus vai nos dizer que se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Veja, Jesus falou, tome a sua cruz e siga. Jesus não havia sido crucificado ainda. Ele não havia tomado a cruz dele ainda. Ele estava anunciando. É que ele sabia todo o processo pelo qual ele tinha que passar. E que era um costume dos romanos, não dos judeus, crucificar as pessoas condenadas. Então, a cruz é um símbolo, para as religiões que não têm a visão espiritualista tão ampla como o espiritismo. Eles ficaram muito restritas à questão do Cristo crucificado, o Redentor, o Salvador de toda a humanidade. Mas essa simbologia real da cruz, expressa nessa mensagem, é que é o que nós temos que ver agora. O que seria a nossa cruz? Seria pegar uma cruz de madeira, materialmente falando, botar nas costas e sair andando? Como até nós tivemos, tem uma peça aqui, Morte e Vida Severina, não? O cara não carregou uma cruz até, né? Será aquilo que Jesus estava querendo que nós fizéssemos? O que é essa cruz? Para nós entendermos o que é essa cruz, é preciso que a gente se volte para o nosso processo evolutivo. Nós sabemos que fomos criados simples e ignorantes e estamos caminhando para o desenvolvimento máximo da inteligência e do sentimento. Então nós saímos do primitivismo para a sublimação. Essa é a nossa trajetória. Não é? E isto está detalhado com muito vigor, com muita clareza em toda a literatura espírita. E não é apenas uma literatura, mas são situações, são circunstâncias, são fatos que vão sendo estudados, formando, isso é praticamente científico, se nós formos dizer. Já ultrapassa o campo da filosofia, não é? Passa a ser já um campo científico, essa comprovação de que nós estamos vivendo. Porque se você analisa um trecho dessa caminhada, você pode deduzir o seu progresso. Não é? E nós já temos alguma caminhada. Nós já não somos mais espíritos primitivos. Nós já temos mais conhecimento. Já temos um sentimento um pouquinho melhor. Nós vamos analisar a nossa evolução pelo direito, pelas leis. As leis dos nossos países, não só do Brasil, mas vamos pegar as leis de todos os países, elas estão evoluindo. As leis de hoje são muito superiores às leis de 200 anos atrás. Tá? Há 200 anos atrás, o nosso sistema jurídico era muito mais primário, não que ele fosse primário, mais primário do que o que é hoje. E daqui a 20, 30, 50, 100, 200, 500 anos, sei lá,
ele vai evoluir. Por quê? Porque o nosso sistema legal vai evoluindo na direção da lei divina, da lei natural. Só vai chegar a esse ponto nos planos onde habitam os espíritos puros. Aí sim vai haver uma união das leis das criaturas com a lei de Deus. Então, se nós estamos destinados ao aperfeiçoamento, que é a chamada lei do progresso, não é? Nós vamos ver que nós evoluímos desigualmente. Tanto em termos, conosco mesmos, nós evoluímos em termos de conhecimento e de sentimento num ritmo diferente. A tendência é nós desenvolvermos primeiro o conhecimento e o sentimento vem mais atrás. E também em relação às outras criaturas, com relação à rapidez desse desenvolvimento. Existem criaturas que se desenvolvem muito mais rápido do que nós. Tem criaturas que foram criadas ao tempo em que eu fui criado e elas hoje estão num plano muito mais evoluído do que o meu. Por quê? Porque eu me perdi nessa caminhada. Eu construí muitos desenganos nessa caminhada. E nesta construção, foi originando a minha cruz. Assim eu fui construindo a minha cruz. Todos os desvios. E é verdade que nas reencarnações sucessivas, nós vamos eliminando algumas marcas desses desencontros anteriores, mas vamos criando outros. Tanto que Lázaro, ele diz assim: no início o homem não tem senão instintos, mais avançado e corrompido só tem sensações, mais instruído e purificado tem sentimentos. E o ponto delicado dos sentimentos é o amor. Isso é uma mensagem de Lázaro que está no capítulo da Lei de Amor do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas isso calha muito bem aqui ao que nós queremos, porque nós não estamos mais na fase do instinto. Nós ainda temos instintos, mas já temos um certo avanço no nível intelectual. Mas ao mesmo tempo que nós avançamos no nível intelectual, nós nos corrompemos. Por que nós falamos tantas vezes, mas por que uma pessoa tão inteligente, tão capaz de construir, de fazer, de comandar, de organizar tantas as coisas, o seu pensamento sempre é voltado para o seu interesse, e quando o seu interesse está em jogo, o interesse dos outros perde qualquer valor. Ele passa por cima dos interesses de todos. Por que isso pode acontecer? Porque ele desenvolveu-se intelectualmente, mas não levou no conjunto a moralidade. E isso gera as infrações, os desrespeitos às leis de Deus, e esses desrespeitos vão constituindo a nossa cruz. E isto pode, em alguns casos, alguns tipos de infrações que nós cometemos contra as leis de Deus, ou seja, contra os nossos semelhantes, porque Jesus disse que aqueles que, tudo que fizeres aos semelhantes, a mim que o fazes. Então, porque lá, quem foi me visitar quando eu estive preso, me vestiu quando eu estive com frio, quem me deu de comer quando eu estava com fome. Mas, mestre, quando foi que te demos de comer? Tudo que fizeste aos pequeninos, aqueles que menos têm, estarão fazendo a mim. Então, nós vamos ver que este processo de evolutivo, ele vai haver uma descompensação. E neste processo das infrações, quando nós cometemos certas infrações muito contundentes, estas infrações, elas geram uma mácula no nosso perispírito. Nós somos constituídos de corpo, perispírito, espírito. Nós somos um espírito que tem um corpo e um perispírito. O perispírito continua sempre conosco,
mas vai evoluindo até se tornando cada vez mais sutil. E o corpo enquanto nós estamos aqui, encarnados. Então, esse perispírito, ele dá a delimitação para ficar mais fácil a gente entender. Ele é como se fosse, Paulo diz, é o corpo espiritual. Não é? E nós desencarnamos, perdemos o corpo físico, mas ele continua conosco. E quando nós agimos contundentemente, de uma forma negativa, nós marcamos no perispírito estas falhas. E só o processo, algumas vezes, a necessidade de uma reencarnação, e uma reencarnação difícil para a libertação dessas coisas. Tanto é que no livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, ditado através de Francisco Xavier, ele diz que o corpo age como um carvão que absorve aquelas máculas espirituais. Ele passa para o corpo aquelas máculas espirituais. Porque muitas vezes não há, geneticamente não há uma origem para aquelas enfermidades. Então a pessoa tem, em função dessa, é um processo de purificação. Então, nessa contabilidade das nossas infrações, daquelas coisas que fazemos de bom, nessa peso aí, vai sendo constituída a nossa cruz. E ela é tão mais pesada quanto maior for o número de infrações que nós fizermos e quanto menor for o número de ações boas, harmoniosas, de acordo com a palavra de Deus. Então, nesta contabilidade, vai restando, vamos dizer, o saldo dessa contabilidade é a nossa cruz. E essa cruz, nós temos que carregá-la. E se nós quisermos seguir Jesus, aí sim, que nós temos que realmente assumirmos de uma forma definitiva o carregar essa cruz e vencê-la e eliminá-la da nossa vida. Nós temos mais vontade, mais força para fazer isso. E nós vamos ver que dentro dessa lei do progresso, nós vamos tendo oportunidades para vencer as maiores dificuldades. Quando nós temos um problema, ou seja, um desafio muito grande na nossa vida, nós temos que pensar no bem. Que bom! Se nós fôssemos realmente mais inteligentes no sentido positivo, nós diríamos, que bom! Porque se eu vencer esse desafio, eu vou atestar para mim mesmo, em primeiro lugar, que eu já venci muitas dificuldades, que eu já venci muitos problemas no passado, muitas vinculações negativas no passado. E aí então, nós estranhamos muitas vezes algumas passagens evangélicas que dizem que Paulo, por exemplo, diz algumas coisas assim bem contundentes, né? Como esta frase dele ali, de que se quiserem salvar a vida, Jesus deve ter salvado, vai perdê-la, né? E Paulo também diz, se buscar salvar a sua vida, vai viver pela matéria, morrereis, pelo corpo morrereis. E se mortificados o corpo em benefício do Espírito, vivereis. Então, começam a ser mais inteligíveis para nós estas situações. Nós vamos ver que tudo isto está contido nessas leis. Né? E no livro dos Espíritos, das leis morais, os Espíritos identificaram as 10 leis que foram classificadas por Moisés. Moisés havia classificado essas de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade. E por fim, a mais importante de todas, a lei de justiça, amor e caridade. Que é uma lei só, justiça, amor e caridade. Não é uma lei de justiça, uma lei de amor, não é caridade. Porque não existe justiça sem amor e sem caridade. Elas estão estreitamente ligadas. E o livro dos Espíritos responde-nos que Jesus é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de modelo. E que a definição de moral, que moral é a regra de bem proceder.
isto é, de distinguir o bem do mal. É isso que nós vamos ter que exercitar na nossa vida, voltando-nos para a questão do bem. E, para concluir, nós vamos ver que a doutrina espírita veio trazer luz a esse texto de Jesus. Jesus falou há 2000 anos, mas a doutrina espírita veio trazer claridade. Somente através deste conceito de evolução espiritual, de reencarnação, de justiça, de causa e efeito, nós vamos entender o que é a nossa cruz. E nós vamos entender, né, o que é seguir Jesus. O que é nós procurarmos nos harmonizarmos com a lei de Deus. E isso a doutrina espírita através desses conhecimentos que nos foram trazidos. Eles já foram ditos por Jesus. Jesus falou de reencarnação, não é? Jesus falou da evolução. Meu reino não é deste mundo. Vamos para outros mundos. Não é? Então, só que a doutrina espírita veio explicitar, veio trazer claridade, veio dizer de forma direta aquilo que muitas vezes Jesus disse por parábolas. E veio esclarecer outros pontos que a ciência, à época de Jesus, não era capaz de entender. As coisas têm que vir a seu tempo. Elas não podem se colocar, como se diz, o carro na frente dos bois, né? Na expressão comum. É preciso que primeiro tenha certos conhecimentos. Hoje, a doutrina espírita, nós temos livros fundamentais que estão muito ligados à física, química e biologia, e muitos de nós não conhecemos física, química e biologia o suficiente, mas já existe o conhecimento, já existe a terminologia para designar aqueles conhecimentos. Na época de Jesus não existia nem terminologia, não se podia expressar o que não se sabia, não haviam palavras para explicar aquilo. Então a doutrina espírita veio trazer, e junto com todo esse conhecimento, porque à medida que nós entendemos esse processo da nossa vida, nós vamos verificando o que nós temos que fazer para nos harmonizarmos com essas leis e encontrarmos mais facilidade nos nossos trabalhos, mais alegria no viver, não importando o tamanho do desafio ou da dificuldade que for interposta no meu caminho. Não importa. Eu vou saber que eu estou no espírito eterno, em processo evolutivo, e que aquelas dificuldades são um processo que eu tenho que superar para poder me libertar, e aí então eu conseguir estabelecer um contato mais próximo com a divindade, um contato mais próximo com Jesus, um contato mais próximo com os nossos amigos espirituais. A doutrina espírita vem nos trazer este conhecimento que nos faz podermos direcionar as nossas vidas de forma a encontrarmos o nosso progresso e a nossa felicidade.